Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje, na sequência da aula sobre globalização, a gente vai abordar o tema do sistema capitalista, ok? A gente vai fazer uma aula um pouco mais reduzida sobre o sistema capitalista, para vocês entenderem os principais conceitos, as principais mudanças, como surgiu e tudo mais, ok? Então vamos lá. Bom, nessa aula a gente vai tratar sobre o capitalismo, né? Onde e como surgiu o capitalismo, as fases do capitalismo, o sistema do liberalismo, as características do capitalismo e as críticas ao capitalismo. Então a gente vai ver tudo sobre capitalismo, ok? Bom, introdução. O sistema capitalista é um sistema econômico e social baseado na produção privada e na acumulação de capital. Ou seja, o sistema capitalista ele ele gira todo em forma do acúmulo de capital, ou seja, do acúmulo de renda, viu? Ele vira todo em torno de dinheiro, tá? A origem do capitalismo se deu, né, na Europa Ocidental, beleza? Eu vou ler esse mini trechinho e depois eu vou explicar para vocês um pouco mais detalhadamente. O capitalismo surgiu na Europa Ocidental, devido às mudanças ocorridas no sistema feudal, com a caracterização do poder nas mãos do rei e da ascensão da burguesia. A sociedade experimentou uma grande transformação. Ou seja, antes do sistema capitalista, o que estava em vigor era o sistema feudal. Tá? Aí, com a primeira revolução industrial, o sistema feudal ele foi substituído pelo sistema capitalista, que ele está em vigor, né, até hoje na nossa sociedade. E o que é? Por que esse sistema capitalista ele deu início com a Revolução Industrial? Ele deu início com a Revolução Industrial porque o sistema industrial ele focou, né, a produção e a venda de produtos. Então, gerou, né, lucro e acúmulo de capitais. Então, surgiu um sistema voltado no lucro, tá? Então, quanto maior dinheiro você tiver, mais alto vai ser a sua patente social, tá? Mais alto você vai estar na pirâmide social, beleza? Então, o capitalismo, ele teve, ao longo das fases dele, a gente vai ver isso mais detalhadamente, ele teve diferentes fases, modificações e tudo mais. Só que o grande diferencial dele é que ele é um sistema voltado no lucro, tá? Voltado no capital, por isso capitalismo, tá? Capital vem de dinheiro, tá? A urbanização. Quando deu o surgimento surgimento não, né? O começo da Revolução Industrial, junto com ela, a gente teve o sistema de urbanização. Ana, mas o que é isso? Urbanização, ele foi o processo de migração, né, de campo-cidade. Ou seja, as pessoas começaram a sair dos campos onde elas viviam e começaram a mudar para cidades. E por que elas fizeram isso? Com a fixação, né, das indústrias em determinados locais, as pessoas elas foram fazendo uma troca de moradia, assim, elas foram fazendo uma transição entre o campo e a cidade, ok? Então, elas começaram a fazer um processo migratório. Esse processo migratório se deu porque, antigamente, as coisas eram feitas mais manualmente, mais artesanal, tá? Então, por exemplo, para você fazer uma blusa, você tinha todo um sistema. Você tinha que adquirir a matéria-prima que fazia o tecido, você tinha que tratar aquela matéria-prima para ela ficar própria para fazer o tecido. Tinha as costureiras ou alfaiates específicos para fazer aquela blusa. Você tinha lá, ela te media e fazia proporcional e tudo mais. Então, era um modo mais demorado para fazer, tá? E que era um pouco mais caro, porque como era um trabalho manual, exigia mais trabalho mesmo, né, da pessoa. Com o começo da Revolução Industrial, teve começo em vez das pessoas optarem por comprar esses produtos artesanais, eles optaram por comprar produtos industrializados. Por quê? Porque com o sistema industrial, as coisas ficaram mais baratas. Porque nas indústrias, eles produziam, por exemplo, uma blusa que você comprava por um valor mais alto, elas vendiam por um valor mais baixo e tinha diferentes
tamanhos, cores, eles já produziam em massa, então eles produziam muita quantidade, tá? E como essas pessoas elas foram perdendo os trabalhos dela, foram perdendo a fonte de renda para elas morarem nos campos ou um pouco mais afastadas dessas áreas industrializadas, elas não tiveram como se sustentar, elas não tiveram renda. Então elas tiveram que sair, né, do campo ou da região mais rural que elas viviam para morar numa região mais urbana, tá? E esse processo, ele não foi, eles não esperavam que seria tão grande, tá? Então, você imagina um grande número de pessoas agora desempregadas, sem condição de sustentar sua família, migrando, né, para um determinado local e muita gente ao mesmo tempo. Então, foi um volume de pessoas muito grande, foi uma densidade de pessoas muito grande. E esse processo, ele ocasionou um inchaço nesses centros urbanos, porque eles não estavam preparados para receber uma quantidade de gente tão grande. Então, esse processo, que ele foi totalmente desordenado e inesperado, assim, ele é chamado de êxodo rural, porque aconteceu de uma forma muito rápida e muito grande, tá? Foi uma grande quantidade de pessoas. E esse processo, né, de urbanização que deu origem às cidades, às metrópoles, que deu origem a essa migração campo-cidade, ao êxodo rural, etc. Beleza? E a partir dessa concentração de pessoas ali, que foi circulando a capital, né? Foi circulando o capital e deu origem ao sistema capitalista, que era um sistema que voltava em volta do lucro, né? De obtenção de capital, beleza? Ainda temos a melhoria das condições e dos meios de transporte, que facilita a chegada desses produtos a territórios distantes. Importante lembrar que o capitalismo, tal como conhecemos hoje, passou por diversas modificações, porém, este sempre teve como conceito fundamental, né, o lucro. Ou seja, gente, quando essas pessoas começaram a migrar para um determinado local por causa das indústrias, ou que teve ocorrência da urbanização, o que gerou o sistema capitalista, também teve ampliação dos facilitadores para aquilo, ou seja, os meios de transporte, o meio de comunicação também foi ampliado, porque agora as pessoas elas moravam em cidades mais desenvolvidas, em cidades mais tecnológicas. Claro que naquela época não era como hoje em dia, ainda estava tendo o primeiro passo, era a primeira revolução industrial, tá? Então, começaram a produzir carros, só que não do jeito que a gente conhece hoje, mas carros um pouco menores. Começaram a fazer estações de trem, tá? Ferrovias e etc. Só que não nos conceitos de hoje em dia, eram ainda conceitos, entre aspas, primários, tá? Foi o primeiro passo, né, para a industrialização, que aí ocasionou o nosso sistema, né, na globalização que nós vivemos hoje em dia, beleza? É sempre importante avisar que o capitalismo, ele teve, igual eu coloquei aqui, diversas modificações. Ao longo do tempo, dos anos, nas adaptações, as gerações das pessoas. Porém, todas essas modificações, todas essas divergências dentro do sistema capitalista, elas giram, né, em torno de um fundamento básico, que é o lucro. Tá? Então, quando você vê sistema capitalista, você sempre vai pensar que ele visa o lucro, tá? Ele visa dinheiro, ele visa um patamar alto na sociedade, ele tem uma desigualdade social muito grande, tá? Significado de capitalismo. A palavra capital vem do latim, capitale, a palavra que significa cabeça, no qual faz alusão às cabeças de gado, ou seja, uma das medidas de riqueza nos tempos antigos. Pode relacionar-se também à cabeça em seu sentido racional, ou seja, a cabeça como parte superior do corpo que pensa e que comanda as demais partes. Há ainda outras definições que faz referência à capital de um estado ou país, ou seja, a cidade onde se concentram a administração e direção dos negócios públicos. Toda vez que eu vejo, né, na verdade, o significado de capitalismo com cabeça, eu lembro do livro O Leviatã, que a capa do livro, ele é como se fosse uma cabeça, né, de um humano gigante, entre aspas, proporcional às pessoas que vão estar no restante da capa, e o corpo do homem que é retratado, na verdade de um humano que é retratado, são mini pessoas, né, formando o corpo, porém com somente uma cabeça,
tá? E isso simboliza muito bem o sistema do capitalismo que a gente vive hoje em dia, porque tem uma pirâmide, né, social que o capitalismo define, que vai ser poucas pessoas, uma pouca minoria, como superior, né, como quem ganha mais, como tem uma condição de vida melhor, quem lucra mais, né, os donos de negócio realmente, e vai ter uma quantidade que é a maioria das pessoas menor de proletariados, né, de trabalhadores comuns, de pessoas de baixa ou média renda, a maioria são de baixa renda mesmo, e o sistema que a gente vê hoje em dia da globalização, ele é bem desigual, viu? Tanto que em um determinado local, você pode ver que a infraestrutura da cidade, ela beneficia certa parte e ela não tem acesso nenhum a outra parte, isso no mesmo local. Então você vai ver cidades que tem condomínios gigantes, cheios de mordomia, com piscina, planejamento, tem espaço, é arejado, e você vai ver, por exemplo, algumas partes da cidade que não tem nem encanamento, sabe? Nem infraestrutura básica, não tem rede de esgoto, não tem acesso à água, tá? Então, isso é porque eles priorizam o que vai priorizar o lucro deles, beleza? E eu acho o sistema capitalista muito bom em determinadas partes, né? Porque dá a acessibilidade da pessoa crescer. Ela pode crescer na vida, ela pode subir no padrão social, porém isso é muito difícil, muito complicado, tá? Então, ao mesmo tempo que é um sistema que abriu portas que antes não tinha, antes, por exemplo, se você nascia camponês, se você nascia escravo, os seus filhos, a sua continuidade ia continuar na mesma coisa. O sistema capitalista, ele trouxe uma mudança para isso, né? Você tem a possibilidade de subir na vida, de subir na carreira, de subir na pirâmide social, porém, para você alcançar isso, é bem difícil na nossa sociedade atual, tão desigual, beleza? Fases do capitalismo. Bom, a gente teve o capitalismo comercial ou mercantil, que é o pré-capitalismo, viu, gente? O capitalismo industrial ou industrializado e o capitalismo financeiro ou monopolista. O que foi isso? O capitalismo comercial, né? Vamos lá. O pré-capitalismo, ou capitalismo comercial, chamado também de mercantilismo, vigorou do século XV ao século XVIII. Nessa época, a Europa passa pela transição do feudalismo para o capitalismo. A terra deixa de ser a fonte mais importante de riqueza e passa a se tornar bem que possa ser vendido como qualquer outro. Assim, o intuito principal do capitalismo comercial está no acúmulo de capital através do comércio, na balança comercial favorável da conquista de colônias. Ou seja, antigamente eram divididos, né, o sistema capitalista em feudos, que era territórios, onde fazia o plantio ali, você adquiria, fazia uma troca, né? Você, por exemplo, trocava um milho que você produzia por uma abóbora que o cara do outro lugar produzia. Então, para você ter, entre aspas, assim, não é dinheiro, gente, mas é uma condição de vida melhor, você tinha que ter terra, tá? Porque sem você ter a terra para você plantar aquilo que você vai vender, que vai vender não, né? Que você vai trocar ou até vender, você precisa ter a terra para você fazer isso, beleza? No sistema capitalista, isso começa a ser visto de uma nova forma, o comercial, né? Em vez de a gente ver a terra como uma forma de conquistar, de conseguir alguma coisa, um meio de plantio para você conseguir trocas para você viver, aquela terra ela foi vista como uma forma comercial, ou seja, você podia vender aquela terra e conseguir dinheiro com isso, tá? Então, foi um novo modo, né, de visualizar essa visão de terra, de território, tá bom? O capitalismo industrial. O capitalismo industrial ou industrializado surgiu com a Revolução Industrial no século XVIII, a partir da transformação dos sistemas de produção. Nesse caso, houve a mudança no modo de fabricar produtos manufatureiros, que foi o que eu falei, que antes eles eram feitos artesanais, né, e agora eles iriam passar, né, a ser produzidos de uma forma industrializada, ou seja, uma forma em massa, grandes quantidades de coisas com um preço mais baixo, tá?
Antes, cada produto era feito de maneira artesanal, em pequenas quantidades. Com o surgimento do motor a vapor e de máquinas mais elaboradas, a produção passa a ser em grandes escalas de produção. Então, o capitalismo industrial foi o que eu comecei a tratar, né, no princípio da aula, que ele veio com a primeira revolução industrial, tá? Então, ele tinha noção de lucro com venda de produtos. Então, antes eu conseguia produzir muito pouco porque eu produzia tudo manualmente. Então, eu construí máquinas, tá, para produzir esse tipo de coisa num grande volume, numa grande escala, num tempo menor. E isso, gente, não é só para produção de objetos, tipo camisa, caderno, sapato, etc. Não. Isso também vale para a área agrícola, tá? Porque antes, você, por exemplo, você tinha uma plantação de milho e você demorava um tempo, né, para você conseguir adquirir a renda sobre aquilo. Porque você tinha que plantar, você tinha que regar, você tinha que cultivar, depois você tinha que colher, você tinha que separar o produto que estava bom, você tinha que empacotar e enviar. Agora, com o maquinário próprio para isso, as máquinas, elas mesmas já regam automático, elas já têm um método de plantio, de separação e de embalamento. Então, é um processo muito mais rápido e que não precisa tanto de mão de obra humana quanto precisava antes, tá? Então, é um novo meio, né? Um novo modo de você analisar o sistema capitalista e o sistema também social nosso. Porque antes, um produto... Até hoje em dia, por exemplo, você pensa que, mas isso aí foi antigamente e tal. Hoje em dia eu conheço pessoas que... Desculpa, gente. Eu conheço pessoas que produzem produtos artesanais. Então, beleza, você conhece pessoas que produzem produtos artesanais, mas eu tenho certeza que essa pessoa, ela não ganha tanto quanto uma indústria. E também é uma pouca quantidade de pessoas. Por exemplo, alguém que faz a própria colheita não, né? Faz a própria extração de mel, por exemplo. Tem as colmeias próprias, ele vai lá, ele tira o mel e ele vende. Ele vai vender aquele produto por um preço mais caro do que você ir no supermercado e comprar um pote de mel. Porque ele teve todo um trabalho em cima daquilo. Então, ele tem todo um gasto em cima daquilo para produzir um produto artesanal, tá? Eu, pessoalmente, eu considero os produtos artesanais muito melhores porque a qualidade é melhor, tá? Assim, em questão de consumo. Você comprar algo que você vai comer, que fizeram artesanal, seja um mel, um bolo, até feijões, aqueles feijões que as pessoas plantam mesmo e elas vendem, não é aquele feijão mais selecionado, igual a gente compra em pacotinho no supermercado. Eu acho mais gostoso, só que para você ter acesso àquilo, você tem que conhecer alguém que compra, que vende, você tem que ter um dinheiro a mais, porque a produção desse tipo de produto, como é manual e como não é muito procurado hoje em dia, ele tende a ser mais caro, tá? Tá, Revolução Industrial. A Revolução... Ih, eu coloquei um... Não tem problema. A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômicas e sociais que começou na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. A produção começou a produzir mercadorias, ficou mais barata e acessível, porém trouxe a desorganização da vida rural e estragos ao meio ambiente. A gente tem que entender primeiro que a Revolução Industrial ela aconteceu, né, primordialmente na Inglaterra. Então era de um domínio inglês. Você fala, mas quer dizer que os outros países eles não são... Não, eles são industrializados. Hoje a gente sabe que eles são. Isso se alastrou, essa revolução, ela foi se alastrando ao longo do globo. Só que ela, inicialmente, ela é inglesa, tá? Ela começou na Inglaterra. Você fala, mas por que na Inglaterra? Porque na Inglaterra, o principal material que eles produziam era textil, tá? Que era para fazer roupas. Era aquelas máquinas começou com aquelas máquinas de fiar e tudo mais. Então, eles tinham a matéria-prima própria para aquilo, tá? Porque eles tinham a lã, eles tinham ferro e eles tinham carvão para as máquinas funcionarem. Então, eles já tinham tudo que eles precisavam para fazer aquela produção dentro do próprio
do próprio país. Então, e eles que também deram início à Revolução Industrial. Então, quando eles começaram, de primeiro, quem foi a pioneira, né, da Revolução Industrial foi a Inglaterra. Foi uma revolução primordiariamente inglesa, tá? E que depois veio a se alastrar para os outros locais, beleza? Mercantilismo. O mercantilismo foi o conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas na Europa no século XV, durante a Idade Moderna. Segundo o mercantilismo, a fonte de riqueza de uma nação se baseia no comércio com o mercado exterior e no acúmulo de metais preciosos. Tá, então o que foi o mercantilismo, gente? O mercantilismo foi quando eles começaram a vender, né, a procurar e a vender, a colocar um preço fixo nos metais preciosos. Ouro, prata, diamantes e etc. E eles começaram a pensar nesse metal como algo precioso. Por que começaram a pensar nisso como algo precioso? Porque era através do metal, era através do ferro que eles construíam as máquinas, tá? Então, para você poder construir um maquinário, você precisava de matéria-prima, e a matéria-prima era o ferro e os outros metais preciosos, dependendo da formulação que você vai precisar. Então, isso começou a ser mais visto, ser mais procurado, tá? Na mercado na zona de produção. E outra coisa que eu queria voltar para falar aqui, o que eu esqueci, e que também ligou aquilo, foi o meio ambiente. Por que estrago no meio ambiente? Porque antigamente, alguém para produzir um lápis, por exemplo, ele pegava um pedaço de madeira pequeno e ele esculpia, né, eu não sei direito, eu esqueci a palavra que fala, mas ele deixava ele lisinho, ele fazia a construção de um lápis, ele furava, ele colocava o grafite e tudo mais, ele fazia um designer, assim, dele um pouco mais bonitinho e tal, chamativo, mas era mais prático, né? E depois, ele era mais prático do que, era mais para ser prático do que para ser bonito, tá? Então, quando veio o capitalismo, as pessoas... o foco do capitalismo é a compra, né? Então, eles te fazem comprar algo que talvez você não precise. Talvez você já tenha um lápis e você vai comprar outro lápis porque ele é mais bonito, ele é mais chamativo, ele tem uma borracha igual esse aqui, ele vai ter algo assim inovado que você vai querer comprar para você acumular, tá? E por que os estragos no meio ambiente? Porque como essa produção ela em massa, ela não para, ela agrega muito, ela destrói muito o meio ambiente, tá? Porque eles não vão tirar pequenas partes da matéria-prima para fazer as coisas, eles vão tirar uma grande parte, um grande volume para poder fazer uma produção em massa, tá? Então o desmatamento, os estragos naturais, as mudanças nas paisagens e tudo mais, elas agravaram de verdade, não que elas não existiam, mas elas começaram a ser de nível preocupante, né? Depois da Revolução Industrial, viu? Aí já falei do mercantilismo. Tá. Dessa maneira, o capitalismo industrial enfoca no desenvolvimento do sistema fabril de produção. Este vai necessitar mais de mão de obra e desta maneira surge a classe operária. Gente, o que é classe operária? Depois operária e o operário, viu? O que é classe operária? Você... Antes não tinha trabalhadores assim em fábricas, tá? Porque antes não tinham fábricas. Agora tem, que é um sistema fabril de produção. Então, quem vai trabalhar nesse sistema fabril de produção são operários, tá? São funcionários próprios para trabalhar nisso. E é uma coisa muito triste da gente pensar que antigamente não tinha o que a gente tem hoje de segurança de trabalho, de ter a CTL com as leis trabalhistas, tá? Não tinha isso. Então, você via nas indústrias, e se você for pegar, por exemplo, um documentário para você ver sobre a Revolução Industrial, sobre a origem do capitalismo, esse tipo de coisa, sobre o começo da globalização, você sempre vai bater na tecla da exploração humana, né? Porque antigamente eles não estavam nem aí se o operário estava trabalhando 14, 15, 20 horas por dia. Tá? Se ele estava trabalhando, ele estava machucando, se ele tinha hora de descanso, se ele estava com a saúde em dia, se ele machucava na hora do trabalho, se aquele trabalho prejudicava o corpo dele, eles não estavam nem aí para isso, tá? Então, era um trabalho muito degradante, né? E era um trabalho que até crianças você via fazendo, tá? E como
teve o êxodo rural, era muita gente procurando trabalho no mesmo local, assim, e ainda não eram tantas indústrias igual hoje em dia para ter trabalho para todos. Tinha um grande número de procura, né, de mão de obra, que eles queriam contratar operários, mas também tinha um grande número de pessoas procurando emprego. Então, quando as pessoas machucavam nas indústrias, por exemplo, se elas perdiam um dedo, se elas perdiam um braço, se elas tinham algum acidente de trabalho grave, não tinha afastamento, você não recebia indenização, você trabalhava, e se você não pudesse trabalhar, outra pessoa vinha te substituir, tá? E aí você ficava sem renda. Então você vê, se você pegar um dia um documentário para assistir sobre isso, você vai ver que tem muitos documentários tratando de crianças, por exemplo, que trabalhavam sem mão, tá? Para ajudar no sustento da casa. De pais e mães e negócios trabalhando sem membros, perderam, então decepados, então bem mutilados, principalmente em indústrias de textil, que eram aquelas máquinas de fiar que tinham que colocar o pano, e se você desse um deslize, ela amassava o seu dedo, viu? Trabalhando mesmo assim, mesmo mutilados, porque eles precisavam do dinheiro. Tá? Então isso é algo muito triste que veio junto com o capitalismo industrial, tá? E que tem que ser falado para vocês terem a noção de por que hoje é importante ter segurança de trabalho, por que hoje é importante ter a CTL, tá? Que tem a lei falando que você vai trabalhar 8 horas por dia com 1 hora de folga, com uma folga por semana, e que se você pagar o seu INSS, o seu negócio de direito, você machucar, você tem direito a afastamento, você tem que fazer um exame médico antes de entrar numa empresa, porque se você tiver alguma lesão dentro dela, é responsabilidade da empresa, tá? Então tem todo esse processo que hoje em dia tem, antigamente não tem, beleza? Isso veio, né, esse processo, com o capitalismo industrial, tá? Tá, capitalismo financeiro ou monopolista. Por fim, o capitalismo financeiro, iniciado no século XX, consolidou com a Primeira Guerra Mundial, vigora até os dias atuais. O capitalismo financeiro está fundamentado nas leis dos bancos, das empresas e das grandes corporações por meio do monopólio industrial financeiro. Você fala, mas beleza, eu li, mas eu não entendi. O que é isso? Tá. O capitalismo financeiro ou monopolista, ele está concentrado agora, hoje em dia, até no século atual, na mão de pequenas... de uma pequena parte da população, tá? Então, por exemplo, no mercado você vai ver poucos nomes famosos de indústrias quando é de um determinado produto. Por exemplo, quando você pensa em tênis, você pensa em Nike, Adidas, e depois você pensa num outro que eu nem sei qual, mas os maiores são Nike e Adidas. Então, é um monopólio, é concentrado naquilo. Tá? Quando você pensa, por exemplo, em fast food, você pensa em McDonald's, beleza? Sei que tem o BK, que é o Burger King, tem o KFC e tudo mais, que tem outros, mas o mais popular, né, é o McDonald's, beleza? Quando você pensa em refrigerante, você pensa em Coca-Cola, tá? Eu sei que tem outros refrigerantes, mas a maioria também é comprada pela própria Coca-Cola. Mas quando você pensa em refrigerante, pensa em Coca-Cola. Isso é monopolista, tá? Isso é concentrado, o capitalismo é concentrado em determinados blocos, em determinadas corporações dentro daquele sistema industrial financeiro, beleza? Por isso, essa terceira fase do capitalismo é conhecida como capitalismo monopolista financeiro. Importante ressaltar que as indústrias e os comércios ainda lucram, porém são controlados pelo poderio econômico de bancos comerciais e outras instituições financeiras. Poucas e grandes empresas passam a dominar o mercado através de trusts, ropes e cartéis, baseando no fenômeno da globalização. Alguns estudiosos entendem a teoria de que o capitalismo já está numa fase de desenvolvimento, denominada de capitalismo informacional. Então, a gente pode entender, né, esse capitalismo monopolista financeiro como uma concentração de lucro social em determinadas empresas, ou seja, em determinados bancos comerciais, em determinadas instituições financeiras, beleza? Então, grandes marcas que são concentradas, que a pessoa compra, a maioria das coisas que você olha na sua casa, por exemplo, se você abrir sua geladeira,
Se você olhar, por exemplo, o seu leite, a sua manteiga, o seu requeijão, o laticínios e gerais de iogurte, queijos, etc., tem uma grande probabilidade de ser produzida pela mesma empresa. Por exemplo, ser todos da Nestlé, entendeu? Aí você vê, mas tem outro nome e tudo mais. Mas se você virar o rótulo e ver por baixo qual empresa que é a sede, a maioria das empresas dessa área de consumo, assim, é Nestlé. Beleza? Por quê? Porque eu dei um exemplo na última aula, e eu vou usar ele de novo. Que é o seguinte, quando a empresa é grande, ela compra os concorrentes. Por que ela compra os concorrentes? Porque ela vai ter o lucro só para ela. Um exemplo disso aqui no Brasil foi o Guaraná Jesus. Tá? Que o Guaraná Jesus, ele é do Maranhão e ele começou a ser vendido no Maranhão e tudo mais, e regiões perto, do Nordeste e tudo mais. E era para ser um rival naquela região da Coca-Cola, porque as pessoas estavam deixando de comprar Coca-Cola ou produtos da Coca-Cola, tipo como Fanta e etc, para comprar o Guaraná Jesus, tá? Então, a Coca-Cola viu isso e a Coca-Cola achou ótimo. Você fala, por que ela achou ótimo? Um concorrente, ela tá concorrendo com ela. Ela olhou e falou, não, pois é, você cresce aí, porque o Guaraná Jesus vai crescer, vai ganhar nome e as pessoas vão começar a comprar. E aí, a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. Então, todo o dinheiro, por exemplo, se você for no supermercado então comprar uma Coca-Cola ou um Guaraná Jesus, independente de qual você escolher, o lucro vai ser da mesma empresa. Beleza? Então, isso é um sistema monopolista. Eles compram os concorrentes e eles têm a sede, né, a indústria, que vai concentrar o poder, que vai concentrar o lucro, tá? Que vai ter uma concentração econômica muito grande, tá? Muito maior. Isso, gente, não quer dizer que não tem as pequenas indústrias, os pequenos fornecedores. Existe, sim. Só que quando você opta por comprar uma televisão, por exemplo, você pensa em LG, Samsung, Sony e pronto, tá? Então, tem uma limitação dentro disso. Por exemplo, quando você pensa em comprar uma máquina de lavar, você pensa em Electrolux, Consor e aí tem algumas outras que você pensa, mas são bem limitadas, porque tem um bloco dentro daquilo, tá? Eu vou voltar para isso aqui só para falar um negócio bem interessante. Tem por exemplo, quando você vai comprar um eletrodoméstico, você vai numa loja, num centro, então você abre as lojas virtuais e você escolhe, por exemplo, eu quero comprar uma geladeira, tá? E eu quero comprar uma geladeira e eu vou, por exemplo, na Casas Bahia e comparo o preço da Casas Bahia com a Ponto Frio. E eu prefiro comprar na Ponto Frio, porque a Ponto Frio a geladeira tá R$100, assim, mais barata, ela tá com um meio de eu parcelar mais e tudo mais, e eu compro na Ponto Frio. E eu fico pensando, dá pra eu comprar na Ponto Frio e não na Casa Bahia. Só que o dono da Ponto Frio é o mesmo dono da Casa Bahia, tá? E a gente fica olhando, não, mas tem preços diferentes, dependendo. Pois é, isso é um jogo de marketing, assim, muito inteligente. Por quê? Porque eles pegam um produto e eles colocam um preço mais alto em uma das lojas e mais baixo em outro. E fazem a mesma coisa na outra. Põe um produto na outra loja mais baixo, o outro mais alto na outra loja. Por quê? Porque as pessoas vão pensar, não vou comprar aqui porque ali tá mais barato. Só que, mesmo ela comprando aqui ou ali, aquilo é um jogo de marketing. Independente de onde ela comprar e aquilo é feito para ela comprar, o lucro vai ir pro mesmo cara, entendeu? O lucro vai ir pro mesmo local, porque são empresas que se uniram, assim, e agora tem os mesmos donos, tá? E isso também é um monopólio financeiro, beleza? Tá. Neoliberalismo. No século XVIII, com as mudanças de produção do sistema político e econômico, surgem várias teorias que permitem explicar o funcionamento da economia e, por consequente, do capitalismo. Um dos mais importantes, sem dúvida, foi Adam Smith, o escocês teorizado sobre o papel do Estado na economia, a qual deveria ser uma função dentro do sistema econômico. Ou seja, gente, o Estado ele tem poder para falar sobre o sistema econômico, entendeu? Então, o sistema liberal ele aborda
Como é que eu vou explicar isso? Ele aborda que tem que ter um sistema democrático, que você tem o livre-arbítrio, por exemplo, de comprar, negociar onde você quiser, só que dentro de um consenso estadual, entendeu? Tem que ter a permissão para você poder realizar isso, beleza? O liberalismo defende que a interferência do Estado deve ser mínima, encarregando-se apenas de regular a economia, cobrar impostos e cuidar do bem-estar do cidadão. Ou seja, o Estado vai estar ali e tem os impostos para você ter a sua empresa ali, para você poder ter o seu negócio ali, e ela tem que cumprir a função de bem-estar dos cidadãos. Mas não é para ele influenciar na compra e venda, na economia mesmo, entendeu? Então você vai comprar e vender o seu produto para quem você quiser, tá? Isso é uma ideia liberalista. O antiliberalismo, o intervencionista, entende que a economia deve ser planejada a partir do Estado, que fixaria preços, estabeleceria monopólios e regularização. Ou seja, aí o Estado ele ia determinar que tal produto tem que ter um preço mínimo de tanto para ser válido à venda e estabelecer essa regra. E aí as pessoas iam ter que começar a seguir isso, beleza? Isso são duas formas de sistema e é bom vocês saberem os dois e identificar e diferenciar ambos, beleza? As características do capitalismo são propriedade privada, lucro, acúmulo de riquezas, trabalho assalariado, controle dos sistemas produtivos por parte de proprietários privados e do Estado. Uma coisa que eu não falei quando eu comecei a aula no Exame Capitalista e que eu acho interessante é que antes os trabalhadores não eram assalariados, né? E hoje em dia todos são. Isso não é escravidão, né? Então, agora até o trabalho das pessoas vai ser uma forma de troca, vai ser uma forma de lucro, vai ser uma forma de venda, tá? Então, quando você trabalha num local, a concepção atual, né, com o sistema capitalista, é que você está vendendo a sua força de trabalho, você está trabalhando ali em troca de receber uma remuneração sobre aquilo. Então você vende o que você sabe fazer, você vende a sua força de trabalho, você vende a sua mão de obra em troca de um salário pré-determinado sobre isso, tá? E esse conceito de trabalho assalariado, ele não era concebido antes de entrar em vigor o sistema capitalista. Só depois do sistema capitalista que veio esse entendimento, beleza? Propriedade privada, né? Que agora a terra, né, a terra mesmo, né, a parte antes no feudo era usado para plantio, agora a terra ela vai ser comerciável, tá? Então você ter acesso à sua propriedade privada para você fixar sua fábrica, indústria, o que seja, naquele local para ela começar a vender e você ter lucro a partir disso. Então você precisa ter uma propriedade privada para você poder realizar isso, beleza? O lucro, né, que é o principal do capitalismo, tudo que você faz no capitalismo é visando o lucro. O acúmulo de riquezas, ou seja, quanto mais você tem, mais poder você tem. E o controle dos sistemas produtivos por parte do proprietário, privado e do Estado, tá? E então, essas são as características básicas, né, do capitalismo. Então, para você entender a noção de capitalismo, você tem que entender esses conceitos que foram, que eles começaram a ser postos em ativa e tudo mais, eles começaram a ser vistos, começaram a existir depois do capitalismo, tá? Críticas ao capitalismo. Até estalei as costas. As principais críticas que os teóricos de esquerda fazem ao capitalismo é quanto à propriedade privada, pois essa seria a fonte de injustiça no mundo. Igualmente, o socialismo vê na exploração aos trabalhadores um dos maiores males do capitalismo, exigindo máxima produção com o mínimo de contrapartida. O lucro do investidor só aumentaria e a desigualdade social se aprofundaria. Eu vou fazer uma videoaula, tá, explicando para vocês a diferença de socialismo e capitalismo. Porque também entra, né, no entendimento sobre globalização, beleza? Mas esse sistema desigual que a gente veio aqui e falou é que, por exemplo, os chefes, os donos, eles exigem que você trabalhe na empresa com o máximo de excelência.
eles exigem que você seja o melhor funcionário, que você dê o seu melhor dentro da empresa. Porém, eles dão uma remuneração muito pouca para o tamanho do trabalho que você fazer. O exemplo disso é que se você trabalha numa empresa grande e você é um trabalhador de uma escala mais baixa, você pode imaginar que se você pegar o seu chefe e você colocar ele para trabalhar no mesmo trabalho que você exerce, ele nunca vai aceitar receber o que você ganha, tá? Porque é desigual, porque não era para ser essa quantia tão baixa comparado ao lucro que ele tem em cima daquele trabalho que você faz para ele para manter aquela empresa ativa, tá? Então isso que forma o sistema desigual, porque as pessoas não podem parar de trabalhar, porque elas precisam do dinheiro para sustentar suas famílias. E elas já trabalham em uma firma que alguém é proprietário dela. Então a pessoa tem aquele local para ter aquela indústria, para ter aquela fonte de renda, tá? Então ela fixa aquela empresa naquele território e você não tem dinheiro para comprar um território para você fazer uma indústria, ou então você não tem capital para isso. Então você opta e você só tem você só pode trabalhar para a pessoa. Então você trabalha numa empresa que você ganha pouco por fazer um trabalho absurdo em troca de uma remuneração que é mínima e o seu chefe, ele te cobra o máximo. E não tem como, isso é uma hierarquia, né? E você fica olhando aquilo e vê como é que eu vou sair disso. Se eu pedir conta, então reclamar pelo trabalho, pelo tanto que eu tô ganhando, ele vai me demitir e vai contratar outra pessoa, porque tá cheio de gente querendo trabalhar aqui. Porque precisa também do dinheiro igual eu preciso. Mas as condições de trabalho e a remuneração não é adequada. Então, e eu não consigo abrir meu próprio negócio porque eu não tenho dinheiro suficiente para isso, porque eu não sou pago o suficiente para sobrar um dinheiro no final do mês para poder investir em alguma coisa. Então, tudo isso é feito no capitalismo para realmente você não conseguir, tá? Para você não crescer, para você não ter dinheiro, para você não sair da posição que você tá. Tá? Então o capitalismo ele é muito bom porque ele dá para você a opção de você poder subir, né, na pirâmide social. Porém, você tem essa opção, você tem esse livre-arbítrio, mas você não consegue fazer isso com as condições de trabalho que o capitalismo fornece para o trabalhador normal, o trabalhador do dia a dia, tá? O trabalhador de uma empresa, de uma indústria, um diarista ou uma diarista, entendeu? Então é algo, assim, que é um trabalho muito mais desgastante, tá? E você tem uma remuneração medíocre, beleza? Então isso é a maior crítica no sistema capitalista é a desigualdade social, beleza? Porque o capitalismo é ligado à desigualdade social. Não tem como o sistema capitalista ele ser equilibrado. E em contrapartida, né, ao contrário dele, foi criado o sistema socialista, que é a questão de igualdade social, que todas as pessoas iam ganhar o mesmo tanto, que iam ter igualdade, que iam ter direitos e tudo mais. A gente vai abordar diferenças dele depois, que o sistema socialista ele é maravilhoso no papel. Porém, quando é colocado em prática, é a mesma coisa, porque sempre vai ter alguém por cima, sabe? Sempre vai ter alguém que vai decidir o que tem que ser igual, o tanto que tem que ter o salário. E o ser humano, ele não é ético, né, gente? Então, o sistema socialista, ele infelizmente não funciona, pelo menos não na realidade de hoje em dia, beleza? Tá. Os socialistas afirmam que a sociedade capitalista estará sempre sujeita a crises, como foi a de 1929. Por isso, somente um sistema baseado na igualdade social seria capaz de acabar com esse problema. Para quem não sabe, gente, a crise de 1929 foi a queda da Bolsa, né, de Nova York. E foi o seguinte, naquela época as pessoas começaram a produzir, na verdade, carros, né? E começaram a produzir carros e as pessoas começaram a comprar carros. E as pessoas não tinham dinheiro, assim, para comprar um carro. Mesmo sendo tão caro, assim, de acordo com os padrões atuais. Mas, você fazia o quê? Você fazia um empréstimo no banco e você comprava o carro e depois você pagava o banco. Só que as pessoas começaram a fazer isso, muita gente junta.
Não foi esse, né, também um dos únicos fatores, a queda da bolsa, mas esse também foi um dos. Então os bancos faliram, eles começaram a quebrar, eles não tinham mais dinheiro, tá? Então todo mundo que tinha dinheiro no banco, o banco foi pegando o dinheiro deles para poder pagar, tentar pagar as dívidas, tentar não falir, e foi assim, foi uma bola de neve, né? Eles foram acumulando e deu errado, por isso que virou uma crise, né? E também, né, é uma parte para você entender como que eles reafirmaram, né, que o sistema capitalista ele funciona, porque tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro rodando, tem que ter capital rodando, porque senão as pessoas não conseguem lucrar e não conseguem sobreviver, elas não conseguem ter um dinheiro para comprar aquilo, nem a pessoa que produz consegue ter um dinheiro para produzir, tá? Beleza, vamos para a questão. Deixa eu pôr meu balãozinho aqui, pronto. Quanto mais complicado se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria, que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponível à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso está de acordo com as exigências de um sistema de mercado. Sabemos que, em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garantirem a autorregulação por meio de mercados competitivos internacionais. Tá? Esse é o enunciado. Eu passei para lá. Pronto. Agora vamos às questões. De acordo com aquilo, né? A consequência do processo de transformações socioeconômicas abordados no texto é: letra A, a expansão das terras comunais. Bom, vou voltar aqui ao enunciado. No enunciado, né, a gente está falando sobre a produção comercial, né, sobre o mercado, sobre o sistema de compra, venda e visando o lucro. Então, consequência dessa transformação socioeconômica, expansão de terras comunais? Não é, né? Então a está errada. Letra B, limitação do mercado como meio de especulação. Também está errado, né? Porque não teve a limitação de mercado, muito pelo contrário, teve a ampliação do mercado, tá? Então a letra B ela está errada. Letra C, consolidação da força de trabalho como mercadoria. Tá. Então aí tá certo, né? Porque aí que eu falei com vocês que parou de ser, começou na verdade a ser visto a troca de mão de obra como meio de consumo. Então eu troco a minha mão de obra, a minha forma de trabalho, eu troco a minha força de trabalho por uma remuneração, tá? Por um dinheiro, por uma renda. Então isso é uma consolidação da força de trabalho como mercadoria, porque a força de trabalho agora ela começa a ser vista como mercadoria. Você trabalha para receber. Se você não receber, você não vai trabalhar, tá? Então a letra C é a resposta certa. A gente vai ver mesmo assim porque que a D e a E estão erradas, tá bom? Letra D. Diminuição do mercado como efeito de industrialização. Olha, depois da industrialização teve o aumento do mercado, né? Então, não a diminuição. Então, a letra dela tá errada por isso. Letra E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Tá. Sim, as pessoas começaram a adquirir elemento, né? Começaram a adquirir o dinheiro, mas não com os elementos padrões das transações. Começaram a adquirir dinheiro por causa da troca e venda, né? Então, da venda e acúmulo de riqueza. Então, você vendia um produto para você ganhar um dinheiro e é assim que formou o sistema capitalista. Tá? Assim que formou a construção das indústrias e tudo mais. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Consolidação da força de trabalho como mercadoria. Beleza? Bom, gente, por hoje é isso. Na aula de hoje, então, a gente fez uma pequena análise sobre o que é o capitalismo, né? Que é o sistema que é predominante, que está até hoje em dia no sistema globalizado que a gente vive hoje. Na próxima aula, eu vou falar sobre a diferença do capitalismo com o socialismo e fazer essa relação com a globalização.
E na aula de hoje também, como a gente viu questão de industrialização, que eu queria ter, eu falei justamente por isso, para vocês verem o primeiro passo, né, do conceito tecnológico entrando em ação. Então as pessoas começaram a morar mais perto, começaram a ter uma relação melhor, começou a ter meios de transporte melhores para elas chegarem naquele lugar. Então esse foi o primeiro passo, né, para a globalização. Né? E o passo, entre aspas, assim, o definitivo foi a terceira revolução industrial, que a gente vai abordando nas próximas aulas, beleza? Então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, vocês deixam seu comentário aqui embaixo que eu vou responder. E é isso aí, e até a próxima aula.